E aí, meu irmão, tudo bem com você? Olha, aqui é o pastor Jonas Fernandes. Estou passando aqui para falar algo precioso para você. Como vencer as batalhas, né? Quando as coisas parecem que estão nos apertando, as coisas parecem que estão nos engolindo, né? Como nós devemos reagir diante das batalhas da vida. E são tantas, não é, irmãos? São tantas as lutas que nos cercam durante o dia, durante a vida. E baseado nas Escrituras, hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante que vai te ajudar na sua caminhada de fé. Mas antes de começar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal. E ao final, se você gostou, dê o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Isso é natural, é normal. Mas muito obrigado aí, que Deus te abençoe. Hoje eu quero falar aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 23, no verso 10, 11 e 12, a história de um moço, um jovem chamado Samá. Ele era um dos valentes de Davi. Esse moço acompanhou Davi desde a caverna de Adulão e se transformou num grande guerreiro. A sua coragem motivava muitas pessoas. Davi gostava muito de Samá, porque ele era uma pessoa positiva, era uma pessoa ativa, não é? A fé dele era uma fé ativa. E diz aqui a Escritura, 2 Samuel, capítulo 23, verso 11, que diz assim: Depois dele, Samá, filho de Agé, de Harar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Esse texto conta a história de Samá, que eu acredito que é a nossa história. É a nossa história, porque nós também somos guerreiros. Você passa por lutas, você é obrigado a enfrentar várias coisas que vão surgindo na nossa vida. Às vezes é uma doença, às vezes é uma crise no casamento, às vezes é uma crise financeira, às vezes é até um ataque satânico na nossa vida que nós temos que enfrentar. Eu sei que você enfrenta, às vezes é uma frieza espiritual, é uma tristeza que bate no coração. E tudo isso nos empurra para trás, e tudo isso nos impede de avançar, e tudo isso tenta roubar a nossa alegria, tenta roubar a nossa vida. E eu quero falar para você aqui coisas profundas, tremendas, que vão, de fato, vão mudar a sua posição diante dessas batalhas. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que quando o exército dos filisteus avançam, eles invadem, entram na cidade de Leí. Leí era uma cidade que ficava na divisa sul de Israel, lá na província de Judá. Ela era divisa com os filisteus, e os filisteus invadem Israel por ali. E o primeiro lugar que eles chegam é num campo cheio de lentilhas. Esse campo era propriedade de Leís. A cidade de Leí, ela é mencionada aqui no livro de Juízes. Aqui no livro de Juízes, capítulo 15, no verso 16 ao 18, a Bíblia fala sobre essa cidade. Vamos dar uma olhadinha aqui em Juízes capítulo 15, verso 16 e 18. Diz assim, olha: Disse ele então: Com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e o local foi chamado Ramate-Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: Deste pela mão de teu servo nesta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Ela conta a história de Sansão. Sansão lutou com 1000 filisteus ali e matou os 1000 filisteus com uma queixada de jumento. O nome Leís quer dizer queixada. Quando fala Ramate-Leís, é a montanha da queixada. Porque quando Sansão ele abate os 1000 filisteus, ele joga longe a sua queixada. Depois que aquela queixada estava ensanguentada, era uma queixada fresca de jumento, ele mata 1000 filisteus e joga fora, joga longe com a sua força. E ela ficou em cima de um monte. E aquele monte foi chamado Ramate-Leí, que quer dizer o monte da queixada. Então, quando os filisteus agora, no tempo de Davi, invadem a cidade de Leí, aquela região, e ali era uma plantação de lentilha, Samá não permitiu que eles invadissem. Samá se posicionou para lutar. Então eu fico me perguntando, e também agora quero falar para você isso, por que esse moço era um jovem, por que ele não fugiu?
né? Por que ele não correu junto com o exército dos hebreus, né? Dos judeus de Israel? Se ele era israelita, fazia parte do exército. Por que ele tomou direção contrária? Aí está o segredo. Aqui está o segredo e eu quero falar com você sobre isso hoje. Preste bem atenção. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Leís era uma cidade sagrada. Ali era a terra santa, prometida de Deus para Abraão, para Isaac e para Jacó. Ali era a terra de Israel, era a terra do rei Davi, no qual Samar era súdito e também era leal. Então Samar entende que aquela terra era sagrada. Ele entende o valor que aquela terra tinha, o valor sentimental que aquela terra tinha. Aquela terra era uma terra da promessa. Ele estava em cima de uma terra que fora prometida, que foi prometido por Deus para aquela nação. E agora os soldados, sem perceber o valor daquela terra, simplesmente fogem. Mas quando ele viu a multidão fugindo, ele tomou outra direção. Ele foi enfrentar os filisteus. E a primeira coisa que eu aprendo é isso. Nós temos que aprender, irmãos amados, nós temos que aprender, meu amado, a discernir o que é importante para nós, o que é sagrado para nós, o que vale a pena lutar. Muitas vezes a gente está lutando por coisas que não tem o mínimo de valor. Muitas vezes nós estamos brigando por uma coisa que não foi uma promessa, uma coisa que realmente é insignificante. É como as lentilhas que estavam ali. Eu já vi muitas pessoas falarem que ele estava lutando, protegendo as lentilhas. Lentilha é uma coisa muito simples, era uma coisa muito comum, muito barata. Havia em todo Israel a lentilha. Ele não estava defendendo a lentilha que estava plantada, ele estava defendendo a terra de Leís. A terra que Deus deu a Abraão, a herança de Deus para o povo de Israel, a terra do seu rei Davi. Ele era leal ao seu rei, então ele lutou agora em favor daquela terra. Nós temos que lutar por aquilo que nós achamos, acreditamos que é sagrado. Existem muitas coisas sagradas em nossa volta e nós temos que lutar por elas. Meu amado, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei se você está passando nesse momento debaixo de uma grande crise, né? Se você está debaixo de um grande ataque, mas se aquilo que você está vendo que está sendo atacado tem valor para você, lute até o fim. É seu casamento que tem valor? Então lute até o fim. O casamento é uma coisa sagrada. Foi instituído por Deus ainda na época da inocência, quando o homem vivia no Éden, não tinha pecado. O homem não havia conhecido o pecado. Quantos casamentos estão debaixo de ataques? Quantos casamentos estão se ruindo? Quantos casamentos estão se rompendo? Casamento de anos, de muitos anos, e as pessoas não estão lutando. Não há um mero esforço para que seja defendido aquele casamento. A Bíblia diz que Deus não separe aquilo que Deus uniu. Se Deus uniu você, lute até o fim. Nossos filhos, nossa família, a família é sagrada. Nosso trabalho é sagrado. Lute pelo seu trabalho. Se esforce pelo seu trabalho. Se dedique pelas coisas que são santas, pelo seu ministério. Não entregue seu ministério de qualquer jeito, não entregue seu trabalho de qualquer jeito, não entregue sua família de qualquer jeito, não. Se posicione, lute, defenda aquilo que é sagrado para você, porque para muita gente não tem valor. Aqueles soldados que fugiram, aqueles soldados de Israel que fugiram, eles não perceberam o valor que tinha aquela terra. Naquela terra, Sansão matou 1000 homens sozinho com uma queixada de jumento. Aquela terra tinha história. Aquela terra não era uma terra comum. Então, meu amado, eu não sei se você tem passado por tudo isso que eu acabei de mencionar, mas lute, em frente, vai para cima, encare as questões da vida, defenda aquilo que é sagrado para você, batalhe pela vida. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que a Bíblia fala, aqui no versículo de número 11, né? No versículo de número 12, que mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. Observe que Samar corre para o meio da plantação, porque ali os filisteus iam ordenar o seu exército, e enfileirar as suas tropas, iam preparar o ataque. Quando eles viram que o exército de Israel fugiu, eles iam invadir, iam matar o povo, eles iam matar as crianças, eles iam violentar as mulheres. Mas Samar entendeu que aquilo não podia acontecer. Então ele tomou uma posição e foi para o meio do campo. Ele puxou a sua espada e foi para o meio do campo.
E eu quero falar com você isso agora. O nosso posicionamento. Qual é o nosso posicionamento no meio dos ataques e das lutas? Nós temos que, por meio, defender com a nossa espada na mão, lutando por aquilo que a gente acredita. Muitas pessoas, elas ficam esperando que o milagre aconteça sem se mexer. Deus quer que nós nos movamos. A nossa fé requer uma atitude. Nós precisamos agir mediante a nossa fé. Nós precisamos agir mediante a palavra de Deus. Levante-se agora, posicione-se, meu amado. Pegue a sua esposa e a sua espada. Pegue a sua espada e vai por meio desse campo lutar. Ali os filisteus não vão acampar. Aquilo que Deus te deu, Satanás não vai tomar. Aquilo que é sagrado na tua vida não vai se perder, porque Deus é fiel e vai fazer valer a tua fé. Tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. E eu quero te falar uma terceira coisa. Isso que eu vou te falar é muito interessante. Aqui, quando a Bíblia fala que Samar estava lutando, ele teve uma grande vitória. Eu imagino que os soldados voltaram quando viram aquele homem lutando sozinho. Eu não posso afirmar que aconteceu isso, porque a Bíblia não relata, mas normalmente quando as pessoas veem alguém lutando, quando as pessoas que nos amam vê que a gente está batalhando, que a gente não quer se entregar, a tendência é eles recobrarem sua força. Quando você começa a lutar, as pessoas que estão do seu lado vão lutar também, vão te ajudar a vencer essa batalha. Então, em nome de Jesus, se posicione hoje, não se acovarde, não fuja. E a última coisa que quero falar, que aprendo nesse texto, é que eu fico pensando o seguinte: imagina se lá no Éden não tivesse Adão e tivesse Samar, porque Adão foi um homem que foi promíscuo. Adão foi um homem que ele poderia ter dito para a esposa: olha, eu não vou comer do fruto, se você quer comer, já comeu, mas eu não vou comer do fruto. Mas Adão, ele simplesmente foi conivente com aquele erro que Deus tinha dito para que ele não fizesse. Samar não, Samar enfrentou. Eu imagino que se a serpente encontrasse um Samar no lugar de Adão, a cabeça dela teria caído por terra. Deus quer que homens e mulheres se levantem assim, com essa força, com essa determinação, com essa vontade de vencer. Então lute, meu irmão, não se entrega, vence em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que o Senhor te dê vitória. Vai para o meio da batalha, vai para a luta e vença em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um forte abraço, se inscreva no canal e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, a gente se vê.